A lição 6. O texto de hoje é, uma Bíblia acabou de ler. Subi o monte, trazer a madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. O profeta Ageu é um dos profetas menores, né? Verdade aplicada de hoje. Ouvido pela palavra e ação do Espírito Santo, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Objetivo da lição: reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do tempo. Ressaltar que devemos priorizar de Deus e saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. O texto de referência: Ageu, capítulo 1. Quem estiver na Bíblia e quiser acompanhar, abrem vossas Bíblias, Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. Pode procurar com o pastor, tá bom? Fica lá nos profetas menores. Tem Abacuque, tem Sofoni, profeta Ageu, Zacarias, lá pro rumo de Malaquias. Vai em Malaquias, pode ir voltando, você vai achar. Quem já achou? Vamos lá? Acompanha aí, ó. Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a este povo, diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E para vós que habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fardeis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: porque da minha casa, que está deserta, cada um de vós corre à sua própria casa. Isso aqui é só o texto de referência de introdução. Nem não entender aqui. O que Deus quer falar aqui usando esse profeta? E o profeta Ageu. Eu estava até cantando uma música início ali. Vendo aquela música fala assim, ó: glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida nesta, né? Então, quem foi usado para escrever esse texto foi esse profeta. Olha só. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele está falando de quê aqui? A gente vai saber já? Bom? Introdução. Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. Esse é o segundo templo. O primeiro templo, alguém lembra qual foi o primeiro templo que foi construído? A Bíblia. Alguém lembra? Legal, vocês vão lembrar agora, vocês sabem. O primeiro templo, gente, foi o templo de Salomão. Né? Deus tinha um homem chamado Rei Davi. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Para a gente entender. Um homem chamado Rei Davi. Quem já ouviu falar de Davi aí? Rei Davi, amém? E aí, Davi tinha um sonho, construir um templo para Deus. Né? E falou assim: eu moro em lindos palácios, mas Deus quando vem à frente dele, vem habitando em tendas. Davi falou assim: eu vou fazer uma casa para Deus. Aí Deus vai lá, usa o profeta e fala assim: Davi, você não vai fazer não. Quem vai fazer é seu filho. Por que Davi foi proibido de partir? Alguém sabe? Alguém lembra? Porque Davi, naquela época, tinha muita guerra. Davi era um homem de guerra. Quando tem guerra, tem o quê? Derramamento de sangue. Então, o Todo-Poderoso proibiu Davi construir. Mas Deus honrou Davi. E usou quem? Um rapaz chamado Salomão. Alguém já ouviu falar de Salomão? Salomão, um belo dia, estava dormindo, tirando a soneca, né? E Deus aparece para ele. Deus fala para ele construir, né? Um templo. Salomão vai lá e constrói. Passa vários anos construindo o templo.
E lá teve ouro, madeiras, melhor, tudo, imagine tudo do melhor. Ouro, prata, tudo do melhor. Salomão teve isso, né? E aí, um belo dia, o povo começou a desobedecer. Primeiramente, a glória de Deus veio, né? Deus se manifestou ali, o próprio Deus, e veio a glória de Deus naquela casa. Né? E aí passou vários tempos, o povo foi pecando, até que um dia Deus fez o quê? Retirou. Olha só que interessante. Serve para os nossos dias. Se a gente ficar pecando, o que Deus faz? Te retira. Assim como ele se retirou na primeira casa, no primeiro templo, e o povo começou a pecar, desobedecer, não foi do dia para a noite. Assim Deus fez na primeira casa. Ele se retirou. Primeira casa. E agora, Deus quer exortar um novo povo a construir o segundo templo. E é onde nós pegamos agora. Então, todos entendendo? Posso continuar? Vamos lá. O povo estava acomodado, na casa do Senhor. Mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. Se tiver registro, tá? Tudo aí, ó. Ageu, o profeta do despertamento. Ageu foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar do povo pós o exílio. Ele levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué. Alguém sabe quem era Zorobabel? Quem era? Zorobabel foi um governador. E Josué não é aquele Josué não, de lá do começo não. Esse Josué era sumo sacerdote. Zorobabel, governador. Josué, esse aqui, sumo sacerdote. Entende? Josué significa o Senhor salvo. É o mesmo Yeshua, Jesus no Novo Testamento. Olha só que interessante. O sumo sacerdote, pois era preciso concluir a obra da reconstrução do templo em Jerusalém. A mensagem de Ageu, cerca de 539 a.C. Olha só que interessante. 539 antes de quem? Tudo é antes de Cristo e depois de? É depois do Papa? Antes de Papa, não. Quem dividiu a história? Tem antes e depois. Ele dividiu. O próprio Deus, Filho de Deus, dividiu a história. E antes dele, depois dele. É por isso que você está pensando. Vem. O rei Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá. Judeu era da tribo de Judá. Depois da morte de Ciro, em 530, outro rei, outro imperador, chamado Artaxerxes, se tornou o rei da Pérsia, reinando até 522 a.C. Influenciado pelos samaritanos, Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém. Ele é para mim em Esdras 4, Esdras 4, 23. Quem conseguiu encontrar? Esdras 4, 23. Então, a própria data de reis, da festa, perante Reão, pai, se vão e sofrendo, separadamente foram eles a Jerusalém. Eles tiram a força do tato também. Então, esse segundo templo já estava na mente de Deus para ser construído. Só que os inimigos começaram a se levantar. Olha só, para impedir que o segundo templo fosse construído. Recapitulando, né? Porém, após a sua morte de Artaxerxes, era outro rei da Pérsia, Dário assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C., que foi favorável ao retorno da reconstrução da casa de Deus. Esse novo rei, ele apoiava os judeus a reconstruir o segundo templo. Continuando. Ageu levou mensagens proféticas à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo para a necessidade de reconstruir o templo, destruído por Nabucodonosor. Alguém sabe quem era Nabucodonosor? Isso. Depois, quem foi que destruiu a Babilônia? O Império da Babilônia, alguém sabe?
foi os persas que nós estávamos falando agora. Esses foram os novos professores dominando eles. Entendeu? Então, os babilônios, depois vieram os medos persas. Foram os que destruíram, acabaram com o povo de Babilônia. Só para vocês terem uma ideia. Continuando. Estão entendendo, né, galera? Continuando aqui. Alexandre Coelho e Silas Daniel, somente após o falecimento de Cambises, quando Dário Espartes assume o reino da Pérsia, o povo judeu recebe autorização de novo para reconstruir o templo. Só que em vez dos judeus voltarem para o projeto de reconstrução, relaxaram totalmente. Eles inverteram sua prioridade, começaram a se preocupar mais em adornar suas próprias casas e fazer crescer os seus negócios. Ou seja, o povo foi exortado a reconstruir o segundo templo. O que eles fizeram? Eu vou reformar minha casa. O povo começou a só pensar na casa deles. E a de Deus? É bíblico, tá, gente? Não estou inventando nada. E aí começou a esquecer da casa de Deus. E Deus começou a usar o profeta Ageu. Saindo da apatia espiritual, Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. Ageu 1:8. Lê pra gente, irmã Bárbara. Irmã Bárbara. Ageu, capítulo 1, versículo 8. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa. A dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus vai e fala para o povo: subir o monte e trazer madeira e construir a casa, ou seja, o segundo templo. E Deus falou: dela eu me agradarei. Continuando aí. Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. A mensagem do profeta foi uma exortação para os israelitas renovarem a comunhão com Deus, sendo tão incisiva que o povo teve temor do Senhor. Ageu 1:12. Lê pra gente, irmão João. Ageu capítulo 1, versículo 12. Ageu capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Muito obrigado, irmão. Então Zorobabel, filho de Salatiel, esse era o governador, né? E o nome do pai dele era Salatiel. E Josué, filho de Josadaque, esse era o sumo sacerdote. E todo o restante do povo obedeceram à voz de Deus. Primeiro teve o quê? Obediência. E as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante de Deus. E o povo obedeceu e teve temor de Deus. E aí o que aconteceu? E então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem, dizendo: eu sou convosco. Ou seja, quando você passa a obedecer a palavra de Deus e temê-lo, o que vai acontecer? Se você começar a obedecer a Deus e temer Ele, é respeitar as coisas de Deus. Deus passa a morar dentro de você. É o que está sendo escrito aqui, ó. Jesus falou: aquele que me ama, se alguém tem os meus mandamentos e os guarda e obedece, esse é o que me ama. Se você quer provar para Deus que você ama Ele, obedeça. Jesus falando aqui, ó: se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me ama, será amado por meu Pai. E eu e o meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Se você começar a obedecer a Deus, Deus vai fazer o quê? Morada. Você vira a casa
de Deus. Você vira o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios. Continuando. Estão todos entendendo, irmão? Aleluia. Parei aqui. Comentário bíblico, Matthew Henry. É uma Bíblia. Não disseram que construíram. Vou lá aqui. A bênção retida. Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo e reconstruir o templo. Assim como o profeta Zacarias, ele levou aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém as mensagens que recebia do Deus de Israel. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos com a reconstrução do templo em Jerusalém. A princípio, eles não estavam ligando muito não, gente. E aí só que Deus começou a falar com eles. Ageu então exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo, que só assim seria abençoado. A mensagem profética revelou a razão de o povo não estar desfrutando as bênçãos de Deus. Por que às vezes a gente não desfruta as bênçãos de Deus? Porque às vezes Deus está falando com a gente e a gente não está nem aí, nem liga. E é o que Deus está falando nessa noite para você e para mim. A mensagem profética revelou a razão de o povo não estar desfrutando das bênçãos de Deus. Eles estavam adiando a tarefa de prosseguir com a reconstrução do templo. A bênção da obediência. O livro de Ageu registra a mensagem profética anunciada entre agosto e setembro. Olha só, agosto e setembro. Embora tenha sido um curto período, o impacto na vida, mais ou menos um mês e pouco. Deus falou com eles, né? Para eles construir. Foi relevante, como registrou Esdras. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo. A importância da liderança. Nos livros, os 5 primeiros pilares da liderança, Bispo Abner Ferreira ressalta: nada acontece sem liderança. Alguém sabe quem é o líder da igreja hoje? Alguém lembra? Quem é o cabeça da igreja hoje? Acertou, você ganhou R$1 milhão. É isso, quem é o líder? É Jesus. E quem manda nos outros líderes? Quem manda nos outros líderes da igreja? Pastores. Quem é que manda nos líderes dos pastores? É Jesus. Espírito Santo, né, gente? Claro. Falando assim, a Bíblia fala que Jesus é o cabeça. Entendeu? Jesus é o cabeça, ou seja, é o líder. Quem manda na igreja mundial de todos não é o Papa, não é os bispos. Não é exemplo, tá, gente? É Jesus. Ele é o líder. E se os líderes errar, o que acontece? Se vê com os líderes dos líderes. Resolve com ele. Só para vocês entenderem. A responsabilidade da igreja é do Senhor Jesus. Ele é que cuida da igreja. E quem é o pastor da igreja? O principal pastor da igreja. Não o nosso pastor aqui não, tá, gente? O principal pastor, que a Bíblia chama: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é o bom pastor? Quem é o principal pastor? É o teu pastor. Amém? Jesus. Então, o líder, o cabeça é Jesus. O bom pastor... Alguém pode me trazer um copo d'água, por favor? Porque tá garganta. Por favor. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem liderança. Então, Deus levantou 2 líderes, que foi o governador Zorobabel, né? Vamos supor, pra vocês entenderem, fosse o governador aqui do Goiás, né? E o sumo sacerdote, que era o homem mais importante na época da religião, era ele. Na época era Zorobabel. Era esse rapaz chamado Josué. Isso nos remete ao posicionamento de Ageu ao perceber a indiferença dos judeus por ocasião do regresso do exílio. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Como embaixador do Senhor, Ageu 1,13. Lê pra gente, irmã. Por favor. Ageu, capítulo 1,13. A irmã. Ai, minha cabeça. Deu branco. 1,13.
A irmã lê que a irmã vai ler a outra. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Ou seja, quando o povo se dispôs a obedecer o que Deus falou para eles, eu sou convosco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, ele vos deixará. Ou seja, quem é que abandona Deus? É nós ou é Deus que abandona nós? É nós. Através de quê? Da nossa desobediência. O Senhor está na Bíblia, tá? O Senhor está convosco, o Senhor está com você, enquanto você está com Ele, você está obedecendo. Se o buscardes, isso é esforço, gente, não é casa de... Né? Também não é assim, né? É esforço que Deus vê. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Se os deixardes, Ele vos deixará. Ou seja, nós o abandonamos. É nós que nos afastamos dele. Mas mesmo assim, quando nós estamos fracos, o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo. Ele nos fortalece. Pode falar, pastor João? É verdade. Isso é verdade. Verdade. Glória a Deus. Estão todos entendendo, irmãos? Posso continuar? A irmã lê para a gente, calma aí. Ageu, do capítulo 1, 12 ao 15, por favor. Passa o microfone para ela. Ela está com o microfone já. 12 a 15? Isso. Capítulo 1, do versículo 12 ao 15, por favor. Então ouviu Zorobabel, filho de Zé. Eu estou com ruim das palavras, meu irmão. Zedel. Josué, filho de Zorobabel, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, é a palavra do profeta Ageu, como o Senhor Deus tinha enviado, temeu o povo diante do Senhor. Aí? Amém, amém. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel. Alguém sabe, tem um entendimento do que significa espírito? Ruá, é sopro. Todos os talentos que você tem, que Deus te deu, está na sua mente. Seu espírito. Mente fala de espírito. Deus suscitou o espírito, ou seja, mudou a mente. Porque tem pessoas que conseguem enriquecer, só para você ter um exemplo. Tem pessoas que às vezes é pobre, falando financeiramente, tá? Não tem dinheiro de nada. E quando ela muda a mente dela, ela consegue prosperar financeiramente. Houve mudança de mente, mudança de espírito. E Deus fez mudança na mente de Zorobabel, do governador, do líder da época. Olha só que interessante. Foco na lição. O Senhor Deus levanta pessoas a quem capacita e anima na condução e no cuidado com o seu povo. Foi assim quando os judeus receberam a autorização para retornar à terra de Judá. O texto sagrado menciona que eles vieram com Zorobabel. Ao chegarem em Jerusalém, Zorobabel é novamente mencionado, juntamente com outros homens, liderando o povo na edificação do altar. Tempos depois, vemos Zorobabel reagindo positivamente às mensagens proféticas de Ageu e de Zacarias, para conduzir a edificação da casa de Deus. Zorobabel é um líder que está atento à palavra de Deus. Zorobabel é um líder que está atento o quê? Zorobabel era praticante, era obediente à palavra de Deus. E é sensível ao agir de Deus. Ele teme a Deus, se levanta e é animado pelo Senhor, mesmo sendo tempos difíceis e desafiadores. Deus levanta e capacita. Ou seja, se você é obediente, Deus, Ele te dá força, Ele te capacita, mesmo na sua fraqueza. Tanto quando Deus diz para Josué, ser forte e corajoso. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu? Anima-te, ser forte e corajoso. É o que Deus diz para nós nessa noite. Amém? Priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu
registrada no livro que recebe o seu nome, menciona a maneira como o povo de Deus estava administrando o tempo. Eles achavam que ainda não era o tempo de reconstruir o templo. Resposta de Deus a esse pensamento se inicia também fazendo menção ao tempo. Ageu 1:4. Assim vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas a rever suas prioridades, não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra de Deus. Era preciso acertar as prioridades para desfrutar das bênçãos da provisão de Deus. Assim, ainda hoje, dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia do tempo. Avaliando se os nossos planos e atitudes estão voltados conforme a vontade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, nós temos que refletir se o que a gente está fazendo, isso é para mim, é para cada um de nós, está de acordo com a palavra de Deus. E isso é que vai valer lá no final da nossa carreira. Se nós não estivermos pautados na palavra de Deus, você pode ser muito bem financeiramente, você pode ser próspero em tudo, mas no final perdeu a salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quando ele fala o homem, ele está falando homem e mulher, falando em geral. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Ou seja, o que adianta eu realizar todos os meus sonhos e perder a minha salvação? Imagine agora, no momento, feche seus olhos, imagine agora todos os seus sonhos que você quer realizar. Imagine aí, pelo menos um. O mais importante que você quer realizar. Não fale de salvação nesse momento, tá? Agora pense aí um pouquinho naquele sonho bem grande, da terra aqui, não do céu ainda, tá? Imaginou? Agora, imagine você conseguindo ele hoje. Agora imagine se você realizou ele e perdeu sua salvação. Adiantou alguma coisa? É isso que eu quero que você reflita, que eu reflita também nessa noite. Amém? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem ou a mulher em troca, o quê? De sua alma. Só tem uma coisa que o homem pode dar em troca de sua alma. Alguém sabe? A única coisa que eu posso dar em troca da minha alma para eu ser salvo. Alguém sabe? Você sabe, só não está lembrando. Só tem uma coisa que eu posso dar para eu ter certeza que eu sou salvo. O sacrifício de Jesus. Só. Eu posso ser o homem mais rico do mundo. Se eu não tiver salvação, eu não posso me salvar. A Bíblia fala isso aí. Não adianta nada as riquezas financeiras se eu não tiver o Salvador, que é Jesus. Amém? Calma aí, deixa eu só me encontrar aqui. Ah, tá. O cuidado com o templo. É o 3. Amém? O cuidado com o templo. O contexto do profeta Ageu. É o 2.3? Eu pulei, foi? Ah, tá. Tá, é verdade, irmão. Obrigado. Pulei aqui. Deus reprova a desobediência. O rei Dário havia autorizado as obras da reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era o tempo de realizar aquela obra. Diante disso, Deus levanta Ageu e conclama o seu povo a pensar bem quanto ao que estava acontecendo. O povo está sendo chamado a uma mudança de atitude. A mensagem de Ageu revela a desobediência dos filhos de Israel. Quantas vezes Deus tem usado pastores, pregadores, pessoas, profetas, profetisas para falar conosco, e às vezes nós não damos ouvidos, ou seja, quando Deus fala conosco, nós não praticamos o que Ele fala. É isso que quer dizer. Às vezes Deus fala com a gente, e a gente vai lá e insiste a fazer a coisa que Deus não mandou nós fazer. Então, Deus reprova a desobediência. Como não estava se agradando disso, o Senhor revelou tanto as atitudes erradas de seu povo, quanto as que eles deveriam adotar. Vou ler para os irmãos aqui o texto, rapidão. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Deus mandando, né? O povo construiu o templo. E dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que vos veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto a casa de vós corre a sua própria casa. Ou seja, eles só pensavam em reconstruir as casas deles, reformar,
E a casa de Deus, nada. Né? Às vezes a gente pensa só na gente e esquece da casa de Deus. Né? Eu falo de mim também. E se eu falar que eu não faço isso, eu sou hipócrita. Né? E às vezes a gente acaba esquecendo das coisas de Deus mesmo. E às vezes a gente... Eu tô falando assim, que às vezes a gente bota dificuldade para as coisas de Deus e pra gente a gente não bota. Já prestou atenção? Como é mais difícil botar dificuldade quando é para as coisas de Deus do que pra gente? Pra gente a gente não bota muita dificuldade. Né? Pra gente refletir. O cuidado com o templo. O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse e o esforço e a falta de prioridade do povo de Deus em relação à reconstrução do templo estava associada à vida de adoração. Ou seja, quando a gente está... Pode prestar atenção. Quando a gente está frio espiritualmente, a gente não valoriza muitas coisas de Deus. É verdade ou não é? Quando você não está bem espiritualmente, ou eu, qualquer um de nós, a gente não consegue orar muito, a gente não vê a Bíblia ali, a gente nem pega na Bíblia. Não é verdade? As coisas, quando a gente não está bem espiritualmente, não que todo mundo está sujeito, todo mundo passa por isso. Isso aí a gente vive de altos e baixos, não tem pra onde correr. Um dia você está com a fé de Pedro, de andar nas águas. Passou um minuto, às vezes você perdeu a fé de Pedro, está afundando. É verdade. Também, a gente é um dos nossos sinais de frieza espiritual. A gente não sente vontade de ir para a igreja, ler a Bíblia, os 3. Jejuar, esquece. Vou jejuar, não, estou com fome. Todos nós passamos por isso. Nossos momentos de altos e baixos. Né? A expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e ao comprometimento deles com o Senhor e sua palavra. Agora vamos falar, foco na lição. Nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista. Em qualquer situação, nada muda sem liderança. No emprego tem o quê? Liderança. Eu tenho os meus líderes, eu trabalho técnico de segurança do trabalho. Lá eu sou subordinado a 3 engenheiros. Tem uns que parecem ter um rei na barriga. Humildade passa longe. Outros é mais de boa. Né? Aí tem o engenheiro, só um exemplo de liderança. Os engenheiros, eu faço parte da administração, né? E aí tem os encarregados e o pessoal outros pessoal do administrativo, entendeu? Só que aí, cada encarregado tem suas equipes. E aí todo tem que ter líder. Todo. Sem liderança vira bagunça. Vira bagunça. E eu sou a babá de todo mundo. 130 funcionários, só para vocês terem ideia. Responsabilidade. Se Deus livre alguém morrer, quem vai responder perante o juiz? Bonitão aqui. Então é responsabilidade. Porque eu estou cuidando de vidas, né? Querendo ou não, eu sou líder. Se eu falar besteira, todo mundo já... Mas tu fala, entendeu? Então a gente é responsabilidade. Por exemplo, eu faço o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança, só para vocês entenderem. Eu sou obrigatório a fazer toda segunda. Toda segunda eu sou obrigado a fazer. Depois tem que pegar a assinatura de todo mundo, tá recolhendo a assinatura de todo mundo. Porque se bater o Ministério do Trabalho, eu tenho que estar provando que está tendo, entendeu? Eles estão falando sobre segurança do trabalho. Então a responsabilidade de líderes é muito grande. Só para vocês terem uma noção. Amém? As bênçãos do esforço. As profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do templo era importante para os judeus. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a primeira. Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória. As nações trariam suas riquezas para o esplendor do templo em Jerusalém, porque toda a prata e todo o ouro do mundo pertencem ao Senhor. Agora, tem uma coisa interessante. Agora só para vocês pensar aí, vocês acham que o primeiro templo, qual foi mais bonito, assim, de ouro e tudo? Prata, pedras preciosas. Imagina aí, qual que vocês acham que foi mais bonito? O primeiro templo de Salomão, que era um trilionário, ou o segundo templo? Você está certo disso? Tem certeza? Posso perguntar? De estrutura, foi o segundo templo, foi o primeiro templo. Não foi o segundo. Por quê? Por que Deus falou que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira? Alguém sabe? Alguém lembra? Saber, vocês sabem. Tenho certeza que vocês sabem. Vocês sabem. Porque Deus ia vir com
a presença dele mais forte ainda. Não era porque o templo era mais bonito, não. É porque o Espírito Santo ia descer mais poderosamente. Era isso que ele estava querendo dizer. Não era que ia ser mais bonita, que ia ter mais ouro, não. Pra vocês terem ideia, Salomão era trilionário. O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, não chega aos pés do que Salomão teve. Sabe por quê? Imagine você trabalhar para Salomão e a tua roupa ter ouro na tua roupa. Até as roupas do servo dele tinha ouro. Do Elon Musk não tem, não. Só para você... A fortuna dele era avaliada em não sei quantos trilhões. Eu até esqueci o valor, é tão grande que eu nem lembro mais. Só para vocês terem ideia. Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiu na Terra. Salomão era multitrilionário, não é nem bilionário. O Elon Musk é bilionário. Salomão era trilionário. Só para vocês terem ideia. Só que Deus falou assim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então Deus ia vir na sua presença com mais glória. Eu não sei nem explicar a glória de Deus, porque às vezes tem gente que recebe tanto que cai no chão. E é só um pouquinho que você está sentindo, hein? Só para você ter ideia. É só um pouquinho que Deus permite você sentir a glória dele. E às vezes você não aguenta nem ficar de pé. Só quem já experimentou é que sabe. Pode falar, pastor João. Nós repetimos um monte de coisa. Sabedoria. E aí Deus deu tudo para ele, porque ele pediu uma coisa, sabedoria. E por que Deus deu tudo para ele? Alguém sabe? Por que Deus deu sabedoria? Porque a própria sabedoria é o Senhor Jesus. Está lá em Provérbios 8. Ele está falando de Jesus. Ele é a própria sabedoria personificada, ou seja, em carne e osso. Sabedoria. Vou pular aqui. 3.2. As bênçãos da obediência. Ageu expôs o juiz de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. O profeta os advertiu acerca da solução para as adversidades que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeiras para a edificação do templo. Caso obedecessem, o Senhor se agradaria da reconstrução do templo, onde seria adorado. As palavras de Ageu caíram em solo fértil, ou seja, no coração, pois os líderes e o povo que havia voltado do exílio aceitaram a exortação que o Senhor lhes fez por intermédio de Ageu. Eu vou ler aqui o versículo 4, 2:4, quem quiser acompanhar aí. Deus falando com você nessa noite, assim como ele falou com Zorobabel. Ora, pois, esforça-te, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Deus está mandando você, eu nessa noite fazer o quê? Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar do Senhor. Então Deus está falando para você, trabalhar e orar. Amém, irmão? Pode descontrair, tá quase acabando, amém? Eita Deus, irmão, vamos nessa. Gente, eu confesso para os irmãos que eu não tive, esse dia tá tão corrido na empresa, eu não tive nem tempo de estudar. Eu dei uma lida hoje lá na hora do almoço, você tem ideia? O negócio lá tá só Jesus, mas vai dar certo. Deus tenha abençoado. Vou contar um testemunho para os irmãos rapidinho aqui. Eu quase não estava conseguindo orar mais na empresa, porque o meu chefe é uma bênção. Ele é uma bênção de Deus. Pensa num abençoado. Ele dá tchau assim, ó. Ele é uma bênção de Deus. O homem é uma bênção. Aí ele falou que não ia me dar um container. Todo técnico de segurança, qualquer empresa, ele tem um lugar para ele ficar, né? Um container, com ar-condicionado e tal. E ele falou para mim que eu não ia ficar. Eu não ia ter container. Eu ia ficar mais um almoxerifado e um apontador. 3 pessoas num container. Entendeu? Só que aí, como é que eu tirava qualquer tempo para poder orar? 10 minutos, 15 minutos na hora do almoço, 20 minutos. Não tinha como. E eu chateado. E ele falou umas 4 vezes na minha cara que não ia me dar container. Eu ia ficar lá com o Gilberto, que é o almoxerife, e o outro apontador.
Aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu entrei no outro container lá, que fica um monte de bagunça, né? Aí eu falei só assim, olha só, eu só falei assim, ó, Senhor, me dá um container, porque eu não estou tendo tempo para o Senhor, eu não consigo falar nem 10 minutos para o Senhor, eu não consigo orar. Só isso. Amém. Na mesma semana, o outro engenheiro, que é chefe também, igual o outro, Fernando, eu estou preparando seu container aqui. Aí eu, Jesus. Eu vou até contar na igreja, eu pedi, as irmãs estavam intercedendo por mim. As irmãs estavam intercedendo por mim, e foi esse dia também. E aí meu salário é bem abaixo do normal lá na obra, né? E eu pedindo aumento, já era a 4ª vez que eu estava pedindo aumento. E ele só me enrolando. Ah, daqui uns tempos, não sei o quê. E a empresa é milionária. Muito dinheiro. Só que, né? E eu nada, Senhor, eu preciso de um aumento, meu salário está muito baixo, eu preciso melhorar meu salário, como é que eu faço? E nada. As irmãs orando por mim aqui, lá em casa, foram entregar lá em casa. No dia que elas foram entregar. Aí eu tô indo para Brasília, para buscar umas coisas lá para levar para a obra, né? Mas o meu ajudante e o motorista do caminhão. Daqui a pouco chega a mensagem. Fernando, o engenheiro mandou mensagem. O seu aumento foi aprovado. Eu, eita Deus bom! Aí daqui a pouco ele manda mensagem, 5 minutos depois. Fernando, as irmãs acabou de sair aqui, ó. Tava orando por você, Tá explicado. A intercessão das irmãs, porque não tem lógica não, é Deus. A oração das irmãs. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Deus respondeu a oração das irmãs. Eu tenho certeza que elas estavam orando por mim aqui. Aí de repente sai minha bênção. Meu salário vai dar uma melhorada. Aumentou uns 20% a mais do meu salário. Geralmente eles aumentam 3% de salário. 2, não sei quantos por cento. Eles aumentaram 20% do meu salário a mais. Entendeu? E agora tem até um negócio lá que eles vão pagar mais também. É Deus. Me fala, tem explicação? É Deus, a oração das irmãs. Intercessão. Amém? Só para fortalecer a fé dos irmãos. Está quase acabando, tá? As bênçãos da obediência. Ageu expôs juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. O profeta os advertiu acerca da solução para as adversidades que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeiras para a edificação do templo. Caso obedecesse, o Senhor agradaria da reconstrução do templo, onde seria adorado. Onde é que Deus é adorado? Através da sua vida. Quando você dá um bom testemunho, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Pular aqui. Só falta a última folha. 3.3. Quase finalizando. As bênçãos da santificação. Alguém lembra o que é santificação? Sabe sim, é porque você não está lembrando. Santificação. É você ser separado para Deus para adorá-lo. É Deus te limpando aos poucos. Primeiro, Deus te salva. E segundo, Deus vai te santificando. Até você chegar à perfeição de Cristo. Até você ser imagem e semelhança dele. E ter um corpo glorificado igual dele. Aí vai ser a santificação máxima. Por quê? Porque você nunca mais vai pecar. Quando você tiver um corpo glorificado igual o corpo de Jesus. Está na Bíblia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? As bênçãos da santificação é você ser separado para Deus. E Deus vai te limpando, vai nos limpando. Amém? Ageu entregou ao povo uma terceira mensagem que remeteria aos ensinamentos da lei mosaica, a lei de Moisés. Para que eles entendessem a situação em que estavam, o profeta usou como exemplo as coisas santificadas, separadas. Você, quando é salvo, você é o quê? Separado para Deus. Para ser um verdadeiro adorador, amém? Que não são capazes de santificar. O profeta usou como exemplo as coisas santificadas que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é puro. É mais fácil a gente se sujar no pecado ou se santificar? O que é mais fácil? A gente se sujar. É tudo mais fácil. Né? O mundo, vou dar um exemplo aí. Trair a esposa, trair o esposo, é mais fácil ou é difícil? A gente enganar os outros, é mais fácil ou é difícil? É a nossa carne. A gente fala mal dos outros. Pegar a língua costa. Não é verdade? Isso é pra gente.
Nós somos pecadores comedores de feijão. É mais fácil pecar. A Bíblia fala que nós somos pendidos o pecado. Só que graças a Deus por Jesus Cristo. Se não fosse ele, a gente estava ferrado, literalmente. Perdão a palavra, a gente estava enrolado. Porque eu creio que Jesus vai lutar por nós até o último momento. Até o último momento, Jesus vai lutar por nós. Porque ele fala assim para você nessa noite: não fois vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, para que tudo que pedis em meu nome, o Pai vos conceda. Ou seja, é Jesus que te escolheu, não foi você que escolheu ele, não. Não fois vós que me escolhestes, mas eu escolhi a você. Jesus está falando para você, foi Jesus que escolheu vocês. Não foi você que escolheu ele, não. Você sabia que existe milhões e milhões de deuses falsos no mundo? Agora, o único Deus verdadeiro que está sentado no trono, ele olhou para você, ele falou: João, é você. É você. É você. É Jesus que escolhe. É Jesus que santifica e é ele que salva. Amém? Finalizando aqui. Deus não podia abençoar o povo de maneira como desejava, pois estavam contaminados, de modo que era importante que se mantivessem puros diante do Senhor. Os conceitos de limpos e imundos eram extremamente importantes para os judeus, que viviam sobre a antiga aliança, sendo inclusive o tema principal do livro de Levítico. Eu ensinei que era necessário que o povo se voltasse para o Todo-Poderoso que enchia o templo. O profeta Ageu exortou os israelitas, conclusão, tá? De maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutarem as bênçãos de Deus. Entretanto, além de se esforçar na obra de reconstrução, o povo deveria viver em obediência e santificação. Eu vou ler um texto aqui só para finalizar, amém? Está lá em Coríntios. Primeiro Coríntios, acho que é 3,16. Falamos de templo, reconstrução de templo. Agora nós voltamos aqui a milênios para frente, né? Muitos séculos e séculos para frente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você não sabia que você é o templo de Deus? Você é a igreja? Você é a casa de Deus? Deus está falando para você nessa noite. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Ou seja, lembre-se, quando você estiver com vontade de pecar, para mim também, lembre-se que você é a casa de Deus. E o Espírito é santo. O Espírito Santo é santo. Então, quando for pecar, lembre que você é uma casa. Você nasceu para ser a casa de Deus. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus e passo a oportunidade para o pastor João, para fazer a oração final para a gente. Ah, tem que chamar os irmãos, né? As crianças que sim. Mas pode vir, pastor João. Quer finalizar para a gente aqui? Por favor.